Pessoal que segue meu canal e quem não segue, vou falar agora sobre as soluções pós-pandemia para o Brasil especificamente, com relação à infraestrutura. Eu andei fazendo umas pesquisas esses dias e meio que percebi a infraestrutura dos seus países. Como por exemplo, na Espanha, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes tem um hipermercado, que é um supermercado que vende eletrônicos também e outras coisas, roupas e tal. E no Brasil não chega a ser assim, geralmente, em termos de infraestrutura. Além dos... No caso eu estou falando com relação a ser como os países de primeiro mundo, infraestrutura, tentar ser. Logística e tal, que seria uma boa ideia desenvolver uma boa rede de transportes, por exemplo, começar a fazer um plano massivo de construção de autoestradas, vias expressas, para ajudar no desenvolvimento. E acho que seria uma boa ideia reativar o sistema de trens, sem sabemos nós que não necessariamente precisa ser do Estado o investimento, mas pode ser dos privados também, para a crise, para depois dessa crise, uma possível recuperação não, amenizar as coisas, em termos de infraestrutura. E, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes na Europa, por exemplo, tem um shopping sortido, por exemplo. E tem bons restaurantes, por exemplo, supermercados. Numa cidade de 30 mil habitantes na Europa tem um supermercado como o que tem, um supermercado mesmo, variado. E no Brasil não, carece de infraestrutura um pouco. Numa cidade de 100 mil habitantes na Europa, por exemplo, tem bons restaurantes, cadeias internacionais de restaurantes, por exemplo. E no Brasil não. Acho que seria uma boa ideia tentarmos colocar isso no Brasil, essa infraestrutura toda. Se bem que aos poucos a gente tem conseguido um pouco mais de infraestrutura, principalmente nos últimos anos. Mas ainda precisa ter mais infraestrutura. Até porque eu vi um dia desse uma matéria num jornal que um menino que ia comer num restaurante, um menino morava no interior do Rio Grande do Sul e que o sonho dele era comer num restaurante de comida rápida e ele não tinha acesso, por exemplo. E é isso. Pessoal que segue meu canal e quem não segue, vou falar agora sobre as soluções pós-pandemia para o Brasil especificamente, com relação à infraestrutura. Eu andei fazendo umas pesquisas esses dias e meio que percebi a infraestrutura dos seus países. Como por exemplo, na Espanha, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes tem um hipermercado, que é um supermercado que vende eletrônicos também e outras coisas, roupas e tal. E no Brasil não chega a ser assim, geralmente, em termos de infraestrutura. Além dos... No caso eu estou falando com relação a ser como os países de primeiro mundo, infraestrutura, tentar ser. Logística e tal. Que seria uma boa ideia desenvolver uma boa rede de transportes, por exemplo, começar a fazer um plano massivo de construção de autoestradas, vias expressas, para ajudar no desenvolvimento. E acho que seria uma boa ideia reativar o sistema de trens, sem sabemos nós que não necessariamente precisa ser do Estado o investimento, mas pode ser dos privados também, para a crise, para depois dessa crise, uma possível recuperação não, amenizar as coisas, em termos de infraestrutura. E, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes na Europa, por exemplo, tem um shopping sortido, por exemplo. E tem bons restaurantes, por exemplo, supermercados.
Numa cidade de 30 mil habitantes na Europa tem um supermercado como o que tem, um supermercado mesmo, variado. E no Brasil não, carece de infraestrutura um pouco. Mas na cidade na Europa, por exemplo, tem bons restaurantes, cadeias internacionais de restaurantes, por exemplo. E no Brasil não. Acho que seria uma boa ideia tentarmos colocar isso no Brasil. Essa infraestrutura toda. Se bem que aos poucos a gente tem conseguido um pouco mais de infraestrutura, principalmente nos últimos anos. Mas ainda precisa ter mais infraestrutura. E é isso.